Eu queria mostrar agora um conceito que eu acho muito importante, está escrito lá, atingir metas, certo? Atingir metas. Esse atingir metas é a planilha Plan 07. Eu fiz uma brincadeira com o Ledo, porque em 2013 ele apresentou uma aula sobre como resolver problemas de primeiro grau raciocinando de trás para frente. Então tem vários problemas engraçados que ele apresentou na aula dele. Um é, 3 santos sucessivamente dobravam o dinheiro que Malas Artes tinha e ele dava 20 pratas para os pobres. Ao final do processo, ele descobriu que ficou sem dinheiro. Então, quanto ele tinha no começo? Ou seja, ele chegou numa igreja, falou para o padre, né? Padre, olha só, se aquele santo dobrar o dinheiro que eu tenho, eu dou 20 pratas para os pobres. Legal. Fez isso 3 vezes, ficou duro. Quanto que ele tinha no começo? Outro problema que o Ledo resolveu, muito divertido, é o Malaquias e o meio ovo, tá? O cara só vende o seguinte, metade da quantidade de ovos que ele tem, mais meio ovo. Evidente, ele não vai serrar o ovo ao meio. Certamente, ele tem número par e depois, né, tem número ímpar, fica meio ovo com meio, dá o ovo inteiro. Moral da história, fazendo isso 3 vezes, ele fica com 12 ovos. Quantos ovos ele tinha antes da primeira venda? Muito bem. E aqui um outro desafio do Malbatã, que eu vou deixar vocês lerem, está aqui explicadinho, tá certo? Esse exercício você não vai conseguir resolver com o atingir metas, você vai ter que fazer um upgrade no seu neurônio, você tem que ir para o solver, tá certo? Mas vamos olhar aqui um atingir metas mais interessante, simples. Vocês acabaram de ver com o professor Marcos a equação do segundo grau, né? Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Aliás, como é que eu resolvo qualquer equação com atingir metas? Atingir metas é um recurso banal. Vamos lá. Nunca sei se é em dados ou ferramenta, porque eu uso um bando de software. Sumiu. Está aqui, não. Onde é que está atingir metas? Atingir metas. Ferramentas. Está aqui. Atingir metas. Atingir metas é basicamente o seguinte. Você tem uma fórmula numa célula. E essa célula usa uma outra para fazer lá as suas contas. Então você faz a seguinte pergunta. Eu gostaria que esta célula que tem uma fórmula desse como resultado das suas contas 58. Quanto tem que valer aquela célula que faz parte da fórmula para valer 58 a minha célula com fórmula? Simples assim. Então lá vou eu. Qual é a célula que tem fórmula? É essa, 27. Você quer que ela valha quanto? Ah, eu quero que ela valha 0. E quem é que você vai variar para tentar fazer isso acontecer? Bom, vou variar a célula I1. Tá certo? Ok. Meta atingida. Deu 1. Menos 1. Claro que alguém vai fazer uma pergunta, peraí, né, Rabi, essa parábola corta o eixo horizontal em 2 lugares. Como é que tu vai descobrir a outra raiz? Aí você tem que ser esperto. Você tem que dizer o seguinte, como é que esse safado faz esse negócio? Né? Se eu dou um número, ele vai crescendo para descobrir, à medida que o número cresce, qual vai ser a primeira raiz, ele decresce, ele faz zigue-zague, que diabo ele faz? Ele ou cresce ou decresce. Então, eu quando entrei, eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu vou botar o número 5. Não, 5 é sacanagem. 10. 5 é a raiz. 10. Tá certo? Então, vou clicar aqui. Lá vou eu. Ferramentas, atingir meta. Eu quero que esse cara valha quanto? 0. Eu também poderia procurar os pontos de ordenada igual a 10, para saber quanto é que vale a abscissa. Né? Qual a célula variável? Essa. Dou OK.
Opa, 5. Ou seja, se você for esperto, você descobre todas as raízes. O próximo exemplo é mais bonitinho, porque ele é o 2 elevado a x e o x ao quadrado, que é uma exponencial e uma parábola. Né? Só que eu trabalhei com a função diferença. Uma exponencial e uma parábola se cruzam em 3 lugares. Então, para atingir metas usando esse tipo de situação. Então, esta ferramenta é extremamente poderosa. Eu vou dar um exemplo banal, local, porque nós não vamos perder muito tempo trabalhando com muitas outras planilhas. Vamos imaginar o seguinte, você tem 1,01% é a taxa de juros que te remuneram. Perdão. Vou botar só 1% para não enrolar. 1%. Te remuneram com a taxa de 1%. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Em quantos anos você dobra o seu capital? Tá difícil aqui, hein? Em quantos anos eu dobro o meu capital? Se você me remunera com 1%, no final do primeiro mês, eu vou ter o que eu tinha mais 1%. Ou seja, eu vou multiplicar por 1,1 que eu tinha. Multiplicar por 1 mais taxa. Legal. Então, se o número de meses, por exemplo, for... Eu vou chutar aqui o número de meses, 80. Aí eu escrevo aqui uma formulinha óbvia. Igual 1 mais 1%, esse cara, elevado, que é o circunflexo, a esse cara. Ok? Deu 2,21. Então, em menos de 80 períodos, eu dobro o meu capital. Mas eu quero saber quando que esse 2,21, na verdade, é igual a 2. Então, legal. É uma fórmula? É. Vamos ao atingir metas. Ferramentas, atingir meta. Eu quero que esse troço seja 2. E eu vou variar aqui célula. O número de períodos. Ok? Ok. Não botei fórmula aqui, não? Cliquei na fórmula errada? Não, tá certo. Ferramentas, atingir meta, estou na célula N6, tá certo. Valor desejado, 2. Qual é a célula variável? É essa. Ok? M5, tá certo. Ok. 70 anos. Quer dizer, 70 períodos, né? Pode ser meses, pode ser o que for. Ok? Então, a sua criatividade, com o conhecimento de pequenos recursos, é que vão fazer você poder desenvolver um trabalho com seus alunos junto com o planejamento.